Então, a Parashá Shoftim, ela tem vários assuntos, é uma Parashá muito rica, mas o principal assunto e aquilo que está sendo discutido nessa Parashá é a ordem que Deus vai dar para Moshe, para Moisés, estabelecer um governo. O povo, quando estava no Egito, eles eram tribos nômades, chamados hebreus. E quando eles vão sair do Egito, eles vão sair como uma nação. Nação é povo. Nação são pessoas. E eles deixam de ser chamados de hebreus e começam a ser chamados de Israel. Porém, quando eles estão próximos de se estabelecer na terra, que é o contexto dessa Parashá, eles vão, daqui algumas parashot, atravessar o rio Yardem, o Jordão, se estabelecer na terra. Era necessário que aquilo que era uma tribo nômade se tornou uma nação, agora também se torne um estado, um governo. Ou seja, que existam autoridades, existam leis, existem regulações para o bom funcionamento da sociedade. Porque uma sociedade sem lei é uma sociedade anárquica, uma sociedade sem ordem, uma sociedade sem hierarquia. E a hierarquia, ela é necessária. Nenhum exército funciona sem hierarquia. Na verdade, esses são valores das Forças Armadas: disciplina e hierarquia. O reino de Deus, como o próprio nome diz, o reino, ele não é uma anarquia, ou seja, não existe ordem, não existe autoridade, não existe hierarquia. O reino de Deus tem hierarquia. E a Parashá Shoftim, o Eterno vai ordenar qual é então as autoridades que vão ordenar e regular o bom funcionamento da sociedade de Israel. E o Eterno vai para isso instituir um sistema de governo. Existem vários sistemas de governo. No Brasil, por exemplo, nós somos uma república presidencialista. Uma república porque os líderes são eleitos pelo povo. E presidencialista porque o líder máximo é o presidente. E existem outras formas de governo. E a nação de Israel, ela vai ter também a definição de um sistema de governo, que nós podemos definir como uma monarquia teocrática constitucionalista. Vamos quebrar essa palavra para a gente compreender. É uma monarquia porque o líder máximo de Israel seria um rei. Por isso uma monarquia. O rei não era um líder instituído pelo povo. O rei, o líder de Israel, era alguém que fazia parte de uma família escolhida por Deus. Deus, ele institui como liderança de Israel máxima uma família. E essa família é a família de Davi. Por isso o Eterno vai falar através dos profetas que em Davi Deus estabeleceu um trono perpétuo até o dia em que Yeshua ele vai aparecer na história e ele vai ser o descendente de Davi que vai se assentar sobre esse trono eternamente. Bendito seja o seu nome. E por isso, o tipo de governo que nós podemos estabelecer em Israel é como uma monarquia. O poder era passado de pai para filhos, para netos e assim por diante. E é uma monarquia teocrática, porque o poder não emana do povo, emana de Deus. Israel não era uma democracia, ou seja, não era a vontade do povo que era imposta, mas a vontade do Eterno. Deus era o poder. Ele era o poder constituinte, aquele que dava a procuração para que o rei pudesse exercer o seu poder, o seu domínio. Tudo partia de Deus. E quando um rei, o primeiro de Israel, tentou inverter isso, o Eterno rasga o seu reino. De quem que eu estou falando? Saul. O mal de Saul foi inverter a ordem daquilo que Deus disse que era teocrático, ele quis tornar democrático. Quando o Eterno fala para o rei Saul, você vai àquela cidade, você vai matar todos aqueles homens e vai matar o rei, Agag. O que ele faz? Ele cessa, fica com pena.
A pena mal aplicada à pessoa errada e ao momento errado desagrada a Deus. Deus não quer que você tenha pena de qualquer pessoa, de qualquer hora. Eu lembro um sonho que eu tive, para quem é espiritual crê, que eu vi um cachorro, um cão preto, e eu sabia que aquilo ali era algo do mal. E quando eu pegava aquele cachorro preto, eu ia lançar ele longe, ele fazia uma cara de choro para mim, uma cara de coitado, e começava a falar comigo. Isso tem anos esse sonho, nunca mais esqueci. E aí o que eu fazia? Eu botava aquele cachorro no chão. Quando eu botava ele no chão, ele voltava e me mordia. Porque o sentimentalismo não é a forma em que Deus trabalha. A vontade popular, o populismo não é a forma de governo de Deus. Deus não se assentou através dos líderes, dos reis, para agradar o povo. Por isso que não era uma monarquia democrática, era uma monarquia teocrática. O poder vem de Deus. Os líderes instituídos por Deus não estão para agradar o povo, estão para agradar a Deus. E o primeiro rei de Israel, quando quis agradar o povo, ao contrário do que Deus ordenou, Deus rasga o seu reino. Por isso que Israel é uma monarquia teocrática. E por que é uma monarquia teocrática constitucionalista? Porque tinha uma constituição. A constituição de Israel é a Torá. A Torá, ela era o poder que estava acima do rei. Todos em Israel estavam e estão abaixo do poder da Torá. O rei tinha que obedecer a Torá, os sacerdotes tinham que obedecer a Torá, os profetas tinham que obedecer a Torá, os juízes, que são o principal assunto dessa paraxá, tinham que obedecer a Torá. Por isso que Israel era uma monarquia teocrática constitucionalista. Tinha um rei, o poder era passado por seus descendentes, era Deus que instituía esses reis e todos deviam estar abaixo do que a Torá ordenava. E Deus vai estabelecer 4 autoridades para guiar o povo: os profetas, os reis, os sacerdotes e os juízes. E essas 4 autoridades, quando agiam de acordo com o seu papel, elas garantiam o bom funcionamento da sociedade de Israel. E Deus vai falar na Parashá Shoftim sobre o papel de cada uma dessas autoridades. O foco desse estudo é falar sobre os juízes. Mas eu quero comentar brevemente o que Deus fala lá em Deuteronômio 18, verso 9, em que Deus, nessa paraxá, vai estabelecer proibições. Que proibições são essas? De práticas idólatras. Porque quando o povo está aqui se preparando para conquistar a terra, em Deuteronômio, o Eterno vai dar mandamentos através de Moshe, para que quando o povo entrasse na terra não se contaminasse com as suas práticas, não se contaminasse com a sua idolatria. E aqui ele vai estabelecer 9 tipos de atividades que aquele povo cometia, que Deus chama de abominável. Sabe o que é abominável? Coisas que Deus odeia e tem nojo. A palavra hebraica utilizada é toevá. Deus vai dizer que existem toevot, que é o plural, abominações que Israel não deveria praticar. Quais são essas abominações? Verso 9, capítulo 18, verso 9. Quando tu fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo. Era uma prática que eles tinham. Nem agoreiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromantes ou ideonita, nem quem consulte os mortos. Eram práticas comuns para os cananeus. E essas práticas, elas são específicas daquela época. Tem coisas aqui que hoje não são feitas, mas existem os seus equivalentes. Por isso que o mandamento, e esses são mandamentos da Torá, proibitivos, negativos, ou seja, não faça essas coisas, que se aplicam até os dias de hoje. São mandamentos plenamente aplicáveis.
nós devemos também não repetir esses pecados que são gravíssimos. E a lei de Moisés, da editora Sefer, ele vai fazer um comentário sobre essas práticas, eu vou ler aqui. O denominador comum destas práticas era a tentativa do ser humano de, devido aos seus temores e inseguranças, desvendar seu futuro. Pois aquele que realmente crê em Deus não pode sujeitar seus passos ou decisões aos conselhos de adivinhos e similares. E aí você pode dizer, poxa, mas eu não sou adivinho, eu não pratico adivinhação. Muitas vezes a adivinhação, ela se dá de uma forma muito sutil, que você não vê como adivinhação, mas é adivinhação. O comentarista medieval Rashi, ele vai definir cada uma dessas ações, ele vai explicar. Ele vai dizer que o agoreiro é aquela pessoa que pegava um cajado e dizia, eu devo ir ou não? Ele soltava o cajado e para onde o cajado apontasse, ele ia. O que era isso? É alguém que coloca o papel de Deus em segundo plano e começa a usar objetos, sinais. Para quê? Para conduzir a sua vida. Ele vai falar sobre o prognosticador, Rashi. Ele vai dizer que eram aqueles que olhavam para as nuvens e falavam, agora não é um bom momento para fazer isso. Agora não é um bom momento para fazer aquilo. O adivinho era aquele que se estivesse comendo um pão e o pão caísse da boca, ele já falava que isso aqui é um mau agouro. Alguma coisa vai dar errada. Ou seja, essas pessoas chamadas de agoreiros, prognosticadores e adivinhos, são aqueles que tentam ler sinais. É aquela coisa de você querer tanto ouvir a voz de Deus que você vê um passarinho passar e você fala, não é para eu ir, ou é para eu ir. Isso se chama adivinhação. São aquelas pessoas que olham para uma direção e falam, aqui está tendo dificuldade, então aqui é o caminho errado. Se nós pensássemos assim, Averim, então Yeshua não deveria ir para a cruz. Porque até Yeshua ir para a cruz, ele teve todos os motivos para desistir. Até um dia em que Kefa, Pedro, vai dizer, não faça isso. E Yeshua, vendo que o espírito de Satã estava usando ele, fala, para trás de mim, Satanás. Por quê? Parecia um bom conselho, parecia um conselho bom para Pedro, de Pedro. Yeshua, para que você vai morrer? Para que você vai entregar tudo por esse povo? Mas não era Pedro que estava falando, era Satanás. Existem conselhos que parecem bons, mas que vêm da boca do diabo. Vem da boca de pessoas que querem ler sinais, querem ler circunstâncias. O que é isso? Adivinhação. Não é porque as coisas estão fluindo bem que Deus está aprovando. E não é porque elas estão fluindo mal que Deus está desaprovando. A palavra certa de Deus, ela vem pela verdadeira profecia. E não é à toa que, logo em seguida que Deus fala sobre essas abominações, ele vai falar sobre a profecia verdadeira. Pode falar. Tem um caso interessante na Torá, aqui na Bíblia da Chá, primeiro com Moshe. Deus fala para ele falar com a rocha, ele fala e sai água. Perdão, ele fala para bater, ele bate e sai água. Depois ele fala, aí Moshe bate, desobedece. Mas a água continua saindo, ou seja, aparentemente deu certo, estava fluindo. Só que lá na frente ele vai descobrir que ele foi reprovado. Ou seja, não é porque está dando certo, está fluindo, que necessariamente está sendo aprovado. Ou seja... Eu lembro de Shaul, né? Quando ele recebe a ordem para poder atravessar a Macedônia e ir para Filipos, Exato. Filipos, só me engano. E assim que ele chega, ele é chicoteado, é apedrejado, chicoteado e é preso. Ou seja, aquilo que aparentemente estava indo de mal a pior, na verdade era sim o direcionamento do Eterno. Então as circunstâncias elas não são termômetros, mas é a voz de Deus. Pode comentar. A rocha, quando Moisés bate, não tem uma... Quando é que sai sangue? Quando ele bate a primeira vez. Sangue, depois sai água. Sim. A rocha é representada para Cristo, não é isso? Sim. Ele fica na rocha. Mas a ideia do nosso estudo de hoje é falar, nesse começo, sobre as práticas de adivinhação. E o que é adivinhação? Muitas vezes nós incorremos em adivinhação e não percebemos. O judaísmo ele tem esse fermento. Algumas datas, alguns dias, você não pode fazer isso ou aquilo.
Então nós temos que ter cuidado, porque são coisas muito sutis que às vezes passam desapercebido e você fala, isso não é adivinhação. E eu vou repetir e ler o comentário da Lei de Moisés, da editora Sefer. O denominador comum dessas práticas era a tentativa do ser humano que, devido a seus temores e inseguranças, desvendar o seu futuro. Ou seja, o homem, na sua ansiedade, no seu temor de querer descobrir o que vai ser, ele começa a querer buscar a voz de Deus em coisas, objetos, sinais, onde Deus não está falando. E aí que se levantam espíritos adivinhos, aí que se levantam os falsos profetas, as profetadas. Porque quando o homem não sabe se aquietar e buscar a voz única, quieta, firme, estável, certa de Deus, ele começa a ouvir várias vozes e cada um diz uma coisa. E depois ele está dizendo, Deus, eu estou confuso, mas confuso é ele. E o homem que fala, Deus não é confuso, Deus tem uma palavra só. O que é isso? É o homem quando projeta a sua ansiedade, o seu temor em querer ouvir a Deus e começa a ler sinais. Isto, Raverim, é adivinhação. Como eu já vi pessoas falarem de púlpito, lugares onde a gente passou. Não coloca, caiu a chave, tá vendo? Não é de Deus. E não coloca a sua bolsa no chão, isso traz miséria. E não escreve de vermelho, isso traz saldo negativo. O que é isso? É a superstição. E logo após o texto que o Eterno vai proibir essas práticas, no verso 15, ele vai falar sobre o profeta que vai surgir do meio do povo. Por que existe, então, essa conexão do texto, capítulo 18, 15, entre essas práticas abomináveis e Deus falar que vai levantar um profeta do meio do povo? Deus está dizendo o seguinte, existe a forma certa de ouvir a Deus e existe a forma errada. O desejo de saber o futuro, o desejo de saber a vontade de Deus é lícito. Nós temos que buscar a vontade de Deus, mas nós, na busca por querer saber a vontade de Deus, podemos tropeçar na adivinhação. E por isso que Deus vai falar que vai se levantar um profeta do meio de ti. Ou seja, o seu desejo de conhecer a vontade de Deus é lícito, mas ouça pela boca do profeta de Deus. Não queira ficar lendo sinais, ou você vai cair no mal, na abominação. E aqui no capítulo 15, o Eterno vai falar que Deus vai levantar, que Ele vai levantar um profeta do meio de ti, dentre os seus irmãos, como Moisés. Além de falar aqui sobre o papel do profeta, lembra que eu falei que a Parashá Shoftim, Deus vai estabelecer as autoridades que vão dar ordem na sociedade de Israel? Um dessas autoridades são os profetas. Deus está estabelecendo que os profetas seriam líderes no meio do povo. E esses profetas, eles iriam falar pela boca de Deus. Falar aquilo que Deus queria falar. Porém, essa profecia, ela também se refere ao Mashiach. Essa profecia em Deuteronômio 18, 15, é uma das profecias messiânicas que estão na Torá. Que o Eterno vai levantar um profeta semelhante a Moisés, que foi lido aqui na porção da Brit Hadashah, em Atos capítulo 3, se não me engano, Atos 2, que é afirmado que o profeta semelhante a Moisés é Yeshua. E os sábios vão dizer que não é só semelhante, como o Mashiach é maior do que Moshe. Por quê? Porque Moshe, ele reuniu toda a nação de Israel para adorar a Deus. O Mashiach vai unir todas as nações para adorar a Deus. Aleluia. Se hoje estamos aqui falando de Torá, estudando as palavras da Torá, não é por mérito de nenhum rabino, não é por mérito do Maimônides, de Lusato, apesar de serem grandes escritores e rabinos, mas porque nós conhecemos Jesus. E através da obra de Jesus que alcançou as nações, esse foi o plano de Deus, ainda que com os erros dos sistemas religiosos, das organizações, Deus trabalha sim, através dessas organizações, dessas instituições. Por quê? A obra é do Eterno e Ele usa homens falhos. E por isso que o Eterno ele vai sim falar
através das nações. E essa é a obra de quem? Deste profeta que vai se levantar do meio do povo de Israel, de Yeshua. E a Parashá, então, ela vai falar sobre esse profeta. O profeta semelhante a Moshe, mas que também é maior que Moshe. O nome desse profeta é Yeshua, a Mashiach, e assim nós cremos. A Parashá ainda vai falar em Deuteronômio 20, 1 a 10. Eu quero ler com vocês. Deuteronômio 20. Essa é só a introdução, ainda vou entrar no assunto principal. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 ao 10. Vamos ler? Aqui ele vai estabelecer um dos papéis do sacerdote. Deuteronômio 20, verso 1 ao 10. Está escrito assim: quando saíres à guerra contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, um povo mais numeroso do que tu, não os temerás, porque o eterno teu Deus está contigo, aquele que te fez subir da terra do Egito. E quando vos aproximardes à luta, o sacerdote se chegará e falará ao povo e lhe dirá: escuta, ó Israel, vós vos estáis aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles. Isso aqui é maravilhoso. Olha aqui essa frase, eu vou repetir. Não se amoleça vosso coração, não temais, não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles. Ou seja, não parar, não retroceder, não precipitar. O Eterno dá ordem que na guerra nós temos que ter cuidado para não desistir, não voltar atrás, mas também não se precipitar. Porque é quando nos precipitamos muitas vezes que o nosso inimigo usa a nossa precipitação. Verso 4. Pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E falarão aos policiais, os policiais ao povo, dizendo que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, ande e volte para a sua casa, que morra na peleja e outro homem a inaugure. Que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para a sua casa, que morra na peleja e outro homem desfrute. Que o homem que tenha desposado uma mulher não a tenha tomado, ande e volte à sua casa, que morra na peleja e outro homem a tome. E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão que o homem medroso e mole de coração ande e volte à sua casa e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Aqui está estabelecida a chamada lei da guerra. O Eterno fala: quando vocês saírem à guerra, primeira coisa, saibam que eu estou adiante de vocês. Não voltem, não parem, não precipitem. E ele vai dizer: o sacerdote deve enviar policiais. Que policiais são esses? Aquele que ele fala no começo da Parashá. O Eterno vai instituir juízes e policiais. Nós vamos falar dele ainda nesse shur. E esses policiais sairiam no meio dos homens que estão aptos para a guerra e diriam: você plantou uma vinha e não comeu? Quer ir para casa? Pode ir. Você casou e não desfrutou do seu casamento? Pode ir. Você construiu uma casa e não consagrou? Pode ir. E no final ele vai dizer: e vocês que tiverem medo, podem voltar. Agora eu pergunto para você, se você fosse um homem que estivesse vivendo naquele momento, você estivesse com medo, você falaria: ó, eu estou com medo, tá? Eu vou voltar. Você acha que alguém diria isso? Ninguém falaria que está com medo. Quando Deus ordena que os sacerdotes policiais falem da casa, da vinha, do casamento, sabe o que Deus está fazendo? Dando para eles a desculpa que eles precisam. O Eterno, para proteger a honra do medroso, ele dá desculpa para o medroso. Medroso, se você não quiser mais estar na frente da batalha, faz o seguinte: fala para o policial que você tem uma casa. Aí você finge que não é medroso e fala que é por causa da casa. Você que é medroso, usa a desculpa da esposa, fala que você casou agora, que você precisa voltar para casa. Você que é medroso, fala que você plantou uma vinha, abandona a guerra e volta para trás. Se você não quiser estar na frente da batalha, não precisa estar não. Deus é que te dá desculpa. E por que eu estou dizendo que isso é desculpa?
Porque Yeshua vai falar dessas mesmas coisas. Lucas 14, por gentileza, Emanuel, pode ler? Lucas 14, 15. O Evangelho de Lucas 14, verso 15 ao 24. Primeiro que achar, pode ler. A pessoa orará de Lucas, capítulo 14, verso 15 ao 24. Pode ler? Pode ler. 14, Bem alto. 14:4. 14, verso 15. Lucas 14, verso 15 ao 24. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurados que comem pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Porém, ele disse: Um certo homem fez uma ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está pronto. Aos convidados, aí. De novo. E ouvindo, pois, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurados que comem pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma certa ceia, convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo: Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo que me haja por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros das cidades e trazei todos os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito esta como mandaste, ainda há lugar? E diz o Senhor ao servo: Sai pelo caminho, atalhos à força e entrai para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Vocês compreenderam o que Yeshua está dizendo? Ensinando através da parábola? Ele está dizendo que um homem muito rico preparou um banquete, fez o seu melhor. Chamou os convidados e cada um dos convidados foi dando a sua desculpa. Será que a desculpa era verdadeira? Podia ser. Assim como os soldados que foram chamados para a guerra, realmente poderiam ter casado, realmente poderiam ter plantado vinha, realmente poderiam ter acabado de construir uma casa. Porém, quando Yeshua vai trazer essa palavra, ele vai dizer que também estas pessoas que dizem essas coisas estão dando desculpas. Quantas pessoas que também, para fazer a vontade de Deus, dão desculpas esfarrapadas. Que estão à frente da guerra e são convidados para o banquete que Deus prepara e dão desculpas esfarrapadas. Sabe o que Yeshua fala, o conselho? Sai pelas ruas, pelas praças. Busca o cego, busca o aleijado, busca o prostituto, busca o bandido, busca a prostituta, busca o macumbeiro, busca o feiticeiro, busca o espírito. Sabe por quê? Porque esses muitas vezes se assentam no banquete e se tornam melhores do que aqueles que foram convidados. Porque existe no meio do povo os covardes e os ingratos. Os covardes podem voltar, dá a desculpa que você quiser. Aliás, Deus dá a desculpa para você. É semelhante a Gideão, que Gideão também fala, Deus manda, Gideão, testa esse povo. Aquele que come, que lambe como um cão, volta.
Sabe por quê? Porque o exército de Deus não é feito com muitos, é feito com os melhores. E os melhores muitas vezes são esses, são os aleijados, são os ex-prostitutos, são as ex-bruxas. São aqueles que reconhecem o bem que receberam de Deus e por isso que não cospem no prato. Você tem dúvida que quando ele está falando dos exércitos, em Deuteronômio 20, ele está falando de desculpa? Yeshua vai usar o mesmo ensinamento. Se você plantou uma vinha, se você construiu uma casa, se você casou, usa desculpa, fala que é por isso. Agora Deus sabe aqueles que dão desculpa e aqueles que são medrosos. Deus sabe aqueles que têm desculpa de verdade e aqueles que usam a desculpa para esconder a verdadeira razão. Mas que Deus traga os piores. Sabe por quê? Porque os piores sabem o valor daquilo que receberam. É por isso que os discípulos uma vez vão dizer para Yeshua, ou melhor, os escribas, os fariseus vão dizer, por que você se assenta com as prostitutas, com os publicanos? E ele fala, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. E é uma mulher vista como pecadora. A Bíblia não diz qual é o seu pecado, mas é ela que vai oferecer a melhor adoração. E Yeshua vai dizer por quê? Porque aquele que muito é perdoado, também muito é grato. A Parashá de Shoftim vai falar também sobre o sacerdote. Mas o tema principal dessa Parashá é falar sobre os juízes. Qual é o papel dos juízes no reino de Israel? Qual é o nosso papel hoje como juízes? O Midrash Devarim Rabbah 5:6 vai dizer, como está escrito na Bíblia, em 1 Reis 10, que o trono de Salomão ele tinha 6 escadas para subir. E o Midrash Devarim vai dizer que quando Salomão subia nessas escadas, nos 6 degraus, ele pisava no primeiro e ele falava consigo mesmo, não vou torcer a justiça. Segundo degrau, não vou favorecer um em detrimento do outro. Terceiro degrau, não vou torcer a justiça. Assim, tudo que está escrito em Deuteronômio 16, 18. Vamos ler? Deuteronômio 16, 19, que é o que está lá no início da Parashá Shoftim. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, não tomarás suborno. Porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras dos justos. E ele subiu o 4º degrau e dizia, não plantarei uma asherá. Ele subia o 5º degrau e dizia, não vou plantar uma matzevá, um pilar. E no último degrau ele dizia, não vou sacrificar a Deus algo que é imperfeito. Por que o Midrash fala que nos 6 degraus, isso está escrito no Taná, 1 Reis capítulo 10, que cada um desses degraus, Salomão subia para sentar no trono e ele repetia essas palavras. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, a sabedoria ela tinha um propósito. O texto vai dizer que Salomão ele pede a Deus, Eterno, eu quero sabedoria, para saber sair à frente do teu povo e julgar as causas do teu povo. A sabedoria que Salomão pede era para fazer justiça. O conhecimento da Torá, da sabedoria de Deus, é para que você faça justiça. Por isso que quando a Torá ela fala sobre, 1 Reis fala do trono de Salomão, das 6 escadas, o Midrash vai dizer isso. Porque quando um rei se assentava ao seu trono, ele se preparava para julgar as causas, receber os súditos. E quando Salomão subia, ele repetia as palavras que Deus vai dizer na Parashá Shoftim, para se lembrar que ele deveria fazer um julgamento justo. Esse é o papel do juiz. E é interessante, os sábios vão dizer que, juntamente com a ordem de
estabelecer juízes e policiais na terra, Deus fala, logo em seguida no verso 21, não plantarás para ti nenhuma Asherá. O que era uma Asherá? A Asherá era a esposa do deus Baal. Era uma deusa para os cananeus que era responsável por desviar o caminho das mulheres. Só que Deus está falando na Paraxá sobre juízes. E aí os comentaristas vão dizer, por que Deus fala para Moisés, olha, não plante uma Asherá próxima do altar de Deus? Ele vai dizer, verso 21, não plante uma Asherá, uma árvore idólatra, ao altar. Por quê? Os sábios vão dizer que aquele que estabelecesse juízes injustos era como alguém que plantava uma Asherá na beira do altar. Vou traduzir para você. Alguém que estabelece líderes incompetentes é como se plantasse uma árvore idólatra perto do altar. Todo o mal que ele causar, toda injustiça que ele fizer, é culpa de quem plantou ele ali. É como uma árvore idólatra plantada ao lado do altar. Não plante uma Asherá, um juiz iníquo. E por isso a Paraxá, ela fala de Shoftim, de juízes e policiais, logo em seguida ela vai falar sobre isso. Conectada a isso, ela vai dizer, não coloque um monumento idólatra, uma matzevá, e não sacrifique animais feridos. Os sábios vão dizer, o que tem a ver não plantar uma Asherá, não botar um monumento de pedra idólatra e não sacrificar animais imundos com fazer justiça? Os sábios vão dizer que quem coloca essas coisas idólatras é semelhante àquele que também planta juízes injustos. Os juízes que estão aqui nessa paraxá de Shoftim não são juízes de tribunais apenas. Existem duas palavras na Torá para juiz, Shofet e Dayan. O Dayan é o juiz de tribunal, de corte, é aquele que julga pela lei. O Shofet é aquele que julga pela lei, mas também é o líder. Por isso que existe o livro de Shoftim, juízes. O que eram os Shoftim, os juízes? Não eram pessoas que apenas julgavam na corte, conheciam a Torá, eram líderes do povo. Eles também eram chamados de juízes. Alguns dos juízes do livro de Juízes realmente eram também juízes de corte, de tribunal, como Débora. Mas a maioria deles eram líderes, chamados juízes porque julgavam a causa do povo, mas não pelo tribunal. Por isso que a paraxá de Shoftim, de juízes que estamos estudando, ela está falando não de corte apenas, de justiça. Ela está falando de líderes. Pessoas que têm a capacidade e a responsabilidade de julgar a causa do povo, entre o certo e o errado. E a paraxá, ela vai continuar nessa parte inicial e vai falar sobre como deve acontecer o julgamento. E a gente ouve tanto as pessoas do mundo dizerem, não julgueis. Jesus ensinou para não julgar. Não é isso? Vou fazer uma pergunta para você, a seguinte ilustração. Se você estiver andando numa rua à noite, escura, você vê um homem encapuzado, estranho, você não vai, pelo menos, passar para o outro lado da rua, voltar atrás? Qualquer pessoa em sã consciência vai fazer isso. O que é isso? Juízo. Você acabou de fazer um julgamento. É impossível não realizar um julgamento. A diferença é que esse julgamento precisa ser justo. Deus quer que o servo de Deus faça juízos justos, com base em princípios justos. Deus quer que o servo dele julgue conforme os princípios certos. E julgue aquilo que cabe a você. Nós estamos no mês de Elul. Essa é a primeira semana de Elul, que é o mês que antecede o Rosh Hashanah, que é o mês em que se diz que Deus está no campo. O Rosh Hashanah é o momento em que é o tempo da Torá, que os sábios vão dizer que o livro da vida está aberto e Deus vai determinar o decreto para aquele ano, para as pessoas.
Por isso que o mês que antecede, que é o mês cristão de Elul, é um mês de preparação. É um mês onde nós nos preparamos para se encontrar com o nosso juiz e receber dele a nossa recompensa, seja boa, seja ruim. A Parashá de Shoftim, no seu início, vamos ler novamente, 16, 18, Deuteronômio 16, 18. Ela vai dizer o seguinte: juízes e policiais designarás para ti em cada uma das suas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. O texto em português vai dizer que o Eterno ordena para que juízes e policiais sejam estabelecidos nas tribos ou nas cidades. Mas o texto em hebraico não está escrito assim. Eu vou ler. Shoftim veshoterim titem lecha bechol sharecha. Literalmente, juízes e policiais você colocará em todas as tuas portas. Sharecha. Deus ordena através da Torá que nós devemos colocar juízes e policiais nas nossas portas. E o que são essas portas? A nossa alma, ela possui portas. Os nossos olhos, a própria provérbio popular fala, são a janela da alma. Aquilo que nós absorvemos pelos nossos sentidos, expressamos através dos nossos sentidos, são a porta da nossa alma. E esse mês de Elul, ele fala disso, da importância de fazer o inventário da nossa alma, de cuidar da nossa alma. Nós precisamos colocar juízes e policiais na nossa alma, nas nossas portas, melhor dizendo. Que portas são essas? Os nossos olhos. Aquilo que nós procuramos com os nossos olhos, nós encontramos. Se nós buscamos encontrar coisas que podem contaminar a nossa alma, nós não estamos guardando nossos olhos. Aquilo que vai contaminar a nossa alma, nós devemos guardar os nossos olhos para quê? Para não contaminar a nossa alma. O que mais são portas? Os nossos ouvidos. Quando nós damos ouvidos a mentiras, a calúnias, a difamações, nós não estamos guardando as nossas portas. E por último ele vai falar: coloque juízes e policiais nas tuas portas. O que mais são essas portas? A nossa boca. Aquilo que nós falamos nos impurifica. Quando nós proferimos uma palavra injusta, vazia, ociosa, nós vamos prestar conta das nossas palavras. Quando nós difamamos, como nós caluniamos, nós não estamos colocando policiais e juízes nas nossas portas. A nossa boca se tornou uma fonte de maldição. E o texto também vai dizer: Shoftim veshoterim titem lecha. Os sábios vão comentar que quando a Parashá fala juízes e policiais você colocará para ti, ele também está dizendo do nosso dever de não julgar apenas o outro, mas julgar a nós mesmos. Colocar para nós, para você, para ti, juízes e policiais. Nós devemos examinar a nossa alma, porque no fim nós encontraremos com o nosso juiz e cada um receberá a recompensa pelas suas obras. Se alguém não fez, deixou de fazer, cada um será julgado pelas suas obras. A Parashá, ela vai seguir e vai dizer qual é, então, o procedimento adequado para o julgamento justo. Capítulo 17, verso 4. Vamos abrir nossa Bíblia. Capítulo 17, verso 4. Deuteronômio 17, verso 4. Vai dizer: e se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa.
que ele vai estabelecer aqui? Que existe um procedimento para o juízo correto. É ouvir a denúncia, aquilo que é falado, investigar bem, verificar se é verdade e então estabelecer o que é fato. Não existe um julgamento justo se você não ouve. Não existe um julgamento justo se você não investiga, se você não busca compreender aquilo que é e que não é. Verificar a verdade e estabelecer o fato. E olha que interessante, este é o mesmo procedimento que Yeshua vai falar em Mateus 18. Quando teu irmão for pego em erro, vai até ele em secreto, repreende-o e busca ganhá-lo. Se ele não te ouvir, você fez a sua parte. Mas você se colocou como o juiz justo, ouviu, investigou, verificou a verdade, estabeleceu o fato. Deuteronômio 17:5 ele vai falar sobre as 2 ou 3 testemunhas. Ninguém pode ser culpado por aquilo que só você vê. Por isso que impressão não é juízo. Eu tive uma impressão de algo, eu tive a impressão disso, daquilo. Isso não é juízo, porque impressão só você vê. A Torá fala que alguém será culpado com 2 ou 3 testemunhas. Com 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o quê? A justiça. E ao fim ele vai dizer: e se algum caso for difícil demais para você, você irá até o sacerdote. O sumo sacerdote é o juiz. Ou seja, aquilo que é difícil demais e você não conseguiu consertar, você deve levar alguém que é mais capacitado que você. O que Yeshua fala? Vai a teu irmão, repreende-o em secreto. E se ele não te ouvir, leve com você 2 ou 3 testemunhas. Yeshua ensina a Torá. Se ele não ouvir, então leve para uma instância superior, leve para a congregação, leve para a liderança. Leve para alguém que será capaz de julgar aquela causa. E por isso que o texto vai dizer, capítulo 17, de 8 ao 9, que a causa então será levada ao sumo sacerdote, a Jerusalém. E no verso 12 e 13 vai dizer que o sacerdote então irá deliberar e trazer qual é o julgamento. O sacerdote tem autoridade para liberar decretos. E aquele que não ouvia o decreto do sacerdote, sabe qual era a pena? Morte. O que Yeshua ensina em Mateus 18? Exatamente isso. Levará para o líder da congregação, e se ele não ouvir a liderança da congregação, então considere o gentio, pagão. Ele não é servo. Porque servo ouve a repreensão e obedece. É gentio, pagão. Você tem dúvida que Yeshua ensina a Torá? Pegue Deuteronômio 17 e compare com Mateus 18. Yeshua vai em Mateus 18 pegar todos esses princípios que já estavam na Torá e vão aplicar ele para os dias de hoje. Ou seja, nós sim temos papéis de juízes. Juiz não é um cargo, juiz é um papel. O nosso papel de sermos juízes justos, estabelecer a justiça. Interessante que o texto em hebraico vai dizer que o sacerdote final que liberava o decreto, o texto vai dizer que ele é como Lecharet Adonai, como homem que serve perante Adonai, que é ministro de Adonai. Tem pessoas que vão pegar textos da palavra de forma distorcida. Não mexe com o ungido de Deus. Muitas vezes esse ungido de Deus não está andando conforme a palavra de Deus. Porque eu disse que o reino é uma monarquia teocrática constitucionalista. Existe uma constituição que é a Torá, que todos devem respeitar.
Mas, se o ungido de Deus estiver de acordo com a Torá, ele é lechareta Adonai, é como alguém que serve como ministro diante de Deus. Sabe o que acontece com quem não ouve a repreensão? Morte. Isso não é palavra de igreja evangélica, não, irmãos. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Aquele que não ouvir a palavra do sacerdote, Deuteronômio 17, 12 a 13. E o homem que o fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali, para servir ao eterno teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá, e eliminarás o mal de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que a Torá enfatiza que ele é como alguém que serve diante de Deus? Porque quando alguém não ouve o sacerdote e o juiz, na qualidade de sacerdote e juiz, ele não ouve a Deus. Glória. Agora chega. Quem diz isso é a Torá. O texto da Parashá inicial vai dizer: Shoftim veshoterim titem lecha bechol sharecha. Juízes e policiais colocará as tuas portas. Qual que é o papel de um policial? Um país, irmãos, ele tem leis, mas se não tiver policiais, a lei não tem efeito. Ele garante que a lei vai ser cumprida. Quando o Eterno nos chama de juízes e policiais, isso também é o nosso papel, ele está dizendo: o papel de vocês é julgar a causa de um irmão com justiça, para restaurar, para preparar, para guardar a honra dele, para fazer de tudo para restaurar e recuperar seu irmão, para levar alguém mais capacitado, em último caso, ele ser cortado, se não quiser ouvir. Nós também temos o papel de ser policiais. Sabe o que é ser policial? Fazer a lei se cumprir. Os juízes policiais são colocados às portas. Por isso você vai ver os textos dizerem que Lot, ele estava à porta da cidade de Sodoma e Gomorra. Por que Lot estava à porta da cidade de Sodoma e Gomorra? Porque ele era um juiz daquela cidade. Cada cidade tinha o seu tribunal, feito pelos homens mais velhos e experientes. Quando a causa deles não era fácil para ser resolvida, eles levaram para o grande tribunal. O que é o grande tribunal em Jerusalém? O grande sinédrio. No templo tinha uma câmara anexa, onde os sinédrios se juntavam, 71 juízes. Toda a causa que era trazida de uma cidade, que era difícil demais, se levava lá para Jerusalém, se subia para Jerusalém. E se levava para a Suprema Corte. Isso era o sinédrio. Mas aquilo que não era preciso levar para o sinédrio, era resolvido na cidade. E por isso cada cidade, cada uma das portas, é o que diz a Parashá, tinha que ter os seus juízes. Por que Ló ele está na porta de Sodoma e Gomorra? Porque ele era o juiz. E aí eu pergunto para você, se Ló ele era juiz de Sodoma e Gomorra, por que ela foi destruída? Porque não tinha quem executasse a Torá. As pessoas, quando olham algo errado e passam a mão, deixam passar, vão sendo lenientes, sabe o que acontece? O mal, ele se instala na terra. Se Ló e os outros juízes, porque provavelmente ele não era o único que tivesse feito seu trabalho, Sodoma e Gomorra não seria destruído. Temos que ser juízes, policiais do reino de Deus. Julgar as causas com justiça. Não ouvir apenas a história de um lado, mas buscar também saber do outro. Isso é básico. Isso é beabá. Toda história tem dois lados. Muitas vezes quem traz a história por um lado não quer que você ouça o outro. Mas o juiz e o líder competente, ele sabe ouvir os dois lados. Seja causa litígio entre irmãos, seja causa entre casamento, seja causa entre amigos, ele sabe fazer juízo.
Como é feito o juízo? Se houve denúncia, se houve os dois lados, se chama testemunhas, se investiga, se estabelece o que é fato e então se decide qual é a sentença. Aquele que não é capaz de fazer isso, ele permite a injustiça se proliferar. Por isso que antes de qualquer coisa, a Torá, no início da Paraxá, vai dizer: não torça a justiça, não aceite suborno, não prefira um em relação ao outro. Eu vou ouvir um lado porque eu gosto dele, então eu vou favorecer ele, não vou favorecer o outro. Não. Eu não vou dar favor a esse porque esse traz dízimo, esse não traz dízimo. Não. A Torá fala que tudo deve ser feito de forma justa. E a justiça de Deus não é sem misericórdia. A justiça de Deus não é sem oportunidade. Se dá a oportunidade, se tem compaixão, se perdoa. E depois disso, não resta mais perdão. A palavra vai dizer, no início da Paraxá de Shoftim: coloque juízes nas tuas portas. Eu vou perguntar para você, que portas são essas? Será que o Eterno está falando das portas apenas da cidade? De cada cidade? Antes de responder essa pergunta, quero fazer uma outra pergunta. Onde fica o reino de Deus na terra? Nós sabemos que existe o reino de Deus que está nos céus, mas o Eterno também tem uma extensão deste reino na terra. Jeremias 3:17, quem pode abrir, por gentileza? Jeremias 3, capítulo 17. E uma outra pessoa, 1 Crônicas 28, verso 5. Jeremias 3:17. 1 Crônicas 28, verso 5. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Opa! Jeremias 3,17 fala que Jerusalém será chamada o trono de Deus. O trono do Senhor. 1 Crônicas 28, verso 5. E o outro já abre 1 Crônicas 29, 23. 29. 23. Onde é que fica o reino de Deus na terra? E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele, meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Pode ler mais alto, com força? E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Opa, peraí. Deus, 1 Crônicas 28, 5 está dizendo que Deus escolheu Salomão para se assentar no trono do reino de Deus. Alguém pode se assentar no reino de Deus? No trono do reino de Deus? Pode. Porque existe um reino dos céus e existe o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra é Israel. Vamos ver mais evidências disso? 1 Crônicas 29, 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe obedecia. Salomão se assentou no trono do Senhor. Tem como se assentar no trono do Senhor? O reino de Israel. Israel é o reino de Deus na terra. Mateus 5,35, Yeshua vai dizer: não jureis por nada, nem por Jerusalém. Ele vai dizer no presente, porque é a cidade do grande rei. O reino de Deus na terra é o reino de Israel. Por isso que a palavra vai dizer: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Capítulo 17, 8 a 9, que nós lemos, quando uma causa era difícil demais para o juiz local da cidade, ele tinha que ir para Jerusalém e levar um sumo sacerdote.
O juiz levaria um sumo sacerdote. Mas o texto em hebraico vai dizer que ele deveria ir para Ramacon. Onde é Ramacon? Onde é o lugar? Nós vimos na Parashá Areê que Deus, ele chama um lugar de Ramacon, o lugar. Que lugar é esse? Não é um lugar terreno. Ramacon representa o reino de Deus, o reino celeste de Deus. Aquele que tinha uma causa difícil demais na terra, que tem uma causa difícil demais na terra, ele deve se lembrar que existe um juiz, um rei que está nas regiões celestiais e que faz justiça. O texto vai dizer, se o juiz tiver uma causa maravilhosa demais para ele, ele deve ir para Ramacon, o lugar, e levar o sacerdote. Quando as suas causas estão além da sua capacidade, existe um juiz nos céus. Existe um tribunal nos céus para você levar a sua causa. E este juiz justo, o reino de Deus, ele tem portas. Os mesmos juízes e policiais que deveriam ficar à porta das cidades de Israel, ele também deve estar à porta do reino de Deus. O reino de Deus tem portas. O Gilgal não é o reino de Deus, mas é uma porta do reino de Deus. É o meio pelo qual alguém entra no reino de Deus, como existem outros lugares. Comentarista Or Ahaim vai dizer que quando o juiz julga com justiça pela Torá, ele apenas torna pública uma decisão que já foi feita nos céus. Em outras palavras, quando um homem justo, uma mulher justa, fala pelo Espírito e traz uma sentença, essa sentença não vem do homem e da mulher. Ela já existiu nos céus e ela é publicada pelo homem e mulher de Deus. Quando o juiz julgava uma causa pela Torá, aquela decisão já tinha sido feita na corte celestial. O seu papel, o meu papel, é sermos juízes e policiais justos das portas do reino de Deus. Por isso que Yeshua vai dizer, e aqui eu finalizo, Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, por quê? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Por que que Yeshua fala que os fariseus fecham o reino? Porque o reino de Deus tem portas. Os juízes e policiais que deveriam ficar às portas, não eram apenas nas portas das cidades. Em um nível espiritual, o Eterno está ensinando que nós somos juízes e policiais das portas do reino de Deus. As oportunidades de se aproximar do Eterno. E nós temos a oportunidade de ser exemplo, julgar com justiça, aproximar ou afastar. Ser um embaixador, um servo de Deus, significa representar o reino de Deus. E nós podemos fechar o reino de Deus para as pessoas. E Yeshua vai repreender os escribas fariseus, dizendo para eles: vocês nem entram, nem deixam outros entrarem. Vocês conhecem pessoas que são assim? Glória a Deus. Infelizmente, na nossa trajetória, a gente conhece. Nem fazem, nem deixam fazer. Nem entram, nem deixam entrar. São os bloqueadores de porta. Deus quer trazer, Deus quer falar, Deus quer trabalhar, só que ele se acha dono da porta, ele se acha dono do reino. Glória. Ai, escribas e fariseus, que não entram nem deixam entrar. São postes ídolos que ficam plantados na porta do reino, não entram nem deixam entrar. Asherá, esposa de Baal, juízes e policiais iníquos.
Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês não sabem que quando a palavra do Eterno ela é pregada, da Torá, não é uma decisão do homem, é uma decisão que vem dos céus. Glória! Quando Deus estabelece autoridades e alguma autoridade debaixo da direção de Deus fala algo, não é a pessoa que está falando, é Deus. Glória a Deus. Comentarista Or HaHaim, vou repetir o comentário. Quando o juízo era feito pelos shoftim, pelos juízes, de acordo com a Torá, eles apenas tornavam público uma decisão que já havia sido feita na corte celestial. O papel do juiz, do líder, do servo de Deus, é trazer as decisões dos céus para a terra. Esse era o papel do shoftim estabelecido por Deus. O nosso papel como juiz do reino é fazer a Torá valer neste mundo e sermos guardiões fiéis das portas do reino.